Seja bem-vindo. Apóstolo, autista, não dá para perceber, não dá para imaginar. Como é Olha, que foi o diagnóstico do autismo? olha, Isael, eu aos 12 anos de idade eu fui diagnosticado, eu tenho laudo comprovado que eu fui autista, né? A minha vida Ah, inteira eu foi, não é tinha mais. autismo. Oi? Eu Não fui, é fui mais curado autista. por Deus, pela misericórdia, aos 18 anos de idade, na igreja IPTM, Igreja Pentecostal Tempo de Milagres, na época que era ali no Terreirão, aqui no Recreio. Quando meu pai na fé, pastor Alexandre Guilherme, da Assembleia de Deus Portas Abertas, veio fazer uma campanha no ano de 2018, era julho, dia 10 de julho de 2018. Ele veio até aqui e num momento de apelo do voto de sacrifício, minha mãe pegou tudo que ela tinha, né? Sacrificou no altar, apresentou a oferta dela e o pastor Alexandre Guilherme veio até mim, colocou a mão sobre a minha cabeça e falou assim, revelou meu nome, falou assim, Hugo, hoje Deus está te curando e tudo que embaralhava a sua mente não embaralha mais. E ele revelou pela unção de Deus, que tudo que embaralha a minha mente não embaralha mais, porque eu tinha um problema que eu tinha descalculia, não sabia matemática nenhuma. Falava para mim 2 mais 2, eu falava 29. Acertou, Zé? Era aquilo, né? Mandava eu ir para a direita, eu ia para a esquerda, dava uma volta e era muito complicado. A vida inteira eu fui muito rejeitado, né? Passei por muito preconceito, muitas pessoas me ofendiam. Para você ter uma noção, eu tinha 9 anos de idade e eu fui colocado numa sala escura porque eu não sabia escrever o para casa na caderneta, né? Na agenda eu fui colocado numa sala escura porque eu não era que nem todas as crianças. Falavam que eu ia ser palavras como mongoloide, que eu ia ter um par de orelhinha de burro, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia viver nada daquilo que eu estava estudando, porque eu não sabia ler, não sabia escrever, repetia muito de ano. Mas pela sua infinita misericórdia, eu fui curado aos 18 anos de idade e desde então minha vida mudou. E o Senhor me levantou como profeta, me ativou espiritualmente. Desde então minha vida começou a mudar na presença de Deus. Mas eu fui diagnosticado aos 12 anos de idade, né? Com autismo, eu não tinha um movimento do meu braço esquerdo. Aqui é porque aqui tá inverso. Esse aqui é o meu direito, esse aqui é o É. meu esquerdo. Esse braço aqui que eu tenho tatuado, por isso que eu tatuei ele. Porque eu não tinha movimento da mão esquerda. Então era muito complicado. Um lado meu do cérebro não funcionava, mas aí hoje minha vida mudou e eu tô aqui para a glória de Deus. Parou, como foi esse milagre? Depois você ficou curado do autismo, como é que foi a transformação? Poxa, hoje eu tenho autismo e amanhã eu não tenho. Sim. Como é que deu? Foi clara essa A percepção na sua transformação mente? foi o seguinte: eu tinha uma coisa chamada TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Impossível. Né? Por exemplo, você me entregava uma caneta e eu ficava girando essa caneta o dia inteiro. O dia inteiro. Qualquer coisa que você me entregava um celular, eu ficava girando. E eu tinha um problema de. Todas as vezes que eu recebi uma ordem, eu não concordava com essa ordem, eu batia a cabeça na parede, eu me jogava no chão, ficava rolando. É aquela confusão que você já deve estar Típico do autismo. acostumado um pouco, conhecer um pouco isso. Rolava no Sim. chão, gritava, berrava, falava sozinho, emitia sons, né, sons estranhos. Eu era assim. E eu vi que quando eu fui curado de autismo aos 18 anos de idade, toda a dificuldade que eu tinha, por exemplo, um dos maiores sinais que eu fui curado, eu fui atleta, eu fui goleiro profissional durante 2 anos. Quando eu ia me federar, eu abri mão do sonho. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu abri mão do sonho de ser jogador de futebol, de ser goleiro. E eu entrei na escola, na época, na escola de goleiro, ainda autista. E uma das maiores dificuldades que eu tinha era de amarrar o cadarço. Eu fui amarrar o cadarço com 18 anos de idade, né? E quando eu ia amarrar o meu cadarço, eu tinha muita dificuldade. Um dia, quando passou o processo, uma semana da minha cura, que eu senti que estava curado, que eu não girava mais caneta, não tinha mais a vontade de girar a caneta. A minha mão esquerda, eu estava com total controle sobre ela e eu conseguia amarrar o cadarço, uma coisa que para mim era impossível, que era estrondosa, assim, que você pensava assim, falava, caraca, como é que ele não consegue? Eu passei a amarrar. Então foi esses pequenos detalhes que eu aprendi que com pouco com Deus é muito. Às vezes a gente acha que é no grande detalhe, é no físico. Não, foi no pequeno detalhe, foi ali na minha coordenação motora cognitiva que eu comecei a perceber os detalhes dos sinais da glória de Deus. Não passei a amarrar o cadarço. Não escrevia, comecei a mexer, comecei a escrever. Não sabia ler, comecei a entender tudo. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aí curado. Foram essas evidências. E uma das outras grandes evidências foi a minha mãe, a apóstola Cláudia de Holanda, né, a vice-presidente da IPRD, minha mãe, minha ativadora, quem tanto me ensinou os caminhos do Senhor e está aqui comigo até hoje. A minha mãe, eu demorava muito para me arrumar, porque o toque, você tem sempre uma mania, uma rotina, um ritual, né?
Você usa azul, segunda-feira você tem que usar azul. Terça-feira você tem que usar branco. Aí tu vai fazendo, tem que se sair daquela rotina, acabou. Sim. Por exemplo, você falava assim, ó, vou fazer uma entrevista contigo no Fugil. Você tinha que me falar a hora, o dia, para eu me preparar para isso. Era assim. E aí minha mãe começou a reparar também que eu não estava demorando mais para me arrumar, que eu era o primeiro da casa a ficar pronto, né? Que não tinha mais toda aquela ingresia, todo aquele problema que tinha outrora para ela me levar a algum lugar. Por exemplo, ir para a igreja, eu precisava me arrumar, me preparar todo. Um dia minha mãe falou, hoje a gente vai, 3 horas da tarde. Eu já estava pronto, já estava arrumado ali. E assim foi os processos e as evidências da minha cura. Muito bem. Para a gente concluir esse assunto do autismo, do TEA, né? Como é que você enxerga, por exemplo, hoje, apóstolo, você já foi curado do autismo, como que as igrejas hoje estão lidando com isso? Eu vejo, por exemplo, muitas vezes pregadores param de pregar para repreender uma mãe que está com a criança fazendo barulho porque tem autismo e tal. Como é que você enxerga hoje a forma como a igreja evangélica brasileira lida com o autismo dentro do templo? Bom, Israel, o autista ele nunca deve ser repreendido. Por quê? O autista ele tem vários tipos de comorbidades. O que são comorbidades? São problemas dentro da doença. Tanto que existem hoje várias teorias, várias teses fajutas que diz o autismo não é doença. É sim, mas é uma doença que Deus pode curar. Eu sei porque eu já tive na pele, eu sei o que é autismo, então eu posso falar isso com total propriedade no assunto. Né? O autista, existem autistas que têm problemas na fala, então eles não têm uma comunicação muito boa. Existe autista que tem muita sensibilidade no som, por exemplo, haja vista que há 4 dias atrás, num dos nossos cultos de quinta-feira, houve um menino que ele tinha muito problema de som, muito problema com barulho, e não tinha o fonezinho apropriado para ele, que se coloca aqui. E quando ele entrou na igreja, você sabe como é o culto. Deu revelando, o demônio caindo. Eu não falo nem um pouco baixo, eu falo alto demais. Aí o menininho saiu assim, na hora minha mãe foi atender ele. E uma coisa que eu gosto muito na IPRD é que a IPRD é uma igreja que acolhe o autista, entendendo por quê? Porque o anjo da igreja, o líder foi. Então a gente entende que Deus pode curar ele. E por que a gente não rejeita? Porque nós não rejeitamos ninguém, a gente não pode rejeitar. Porque cada um tem o seu tipo de problema, cada um tem o seu tipo de comorbidade ali, o seu tipo de defeito que é corrigível. Então, assim, você nunca vai ver na IPRD, eu vou falar por mim, eu não falo pela de ninguém, eu falo pela que eu lidero, né, pela igreja que eu presido. Você nunca vai ver, por exemplo, eu chamar a atenção de um menino autista. Tem um menino autista sempre, que os nossos cultos eles sempre são gravados, né? Eu até vou citar o nome dele aqui, se ele estiver assistindo. Um beijo ao Gabriel. O Gabriel pode perceber que ele sempre se levanta, né, na hora do culto, quando ele chega, ele tem uma rotina dele. Eu tô na hora, né, ali, revelando a voz de Deus, pregando. Às vezes, na hora da revelação, ele chega para mim, ele sempre faz assim com a mãozinha, para eu tocar a mãozinha dele. Aí, no final do culto, eu saí, ele sabe exatamente de onde eu tô e pede para eu abençoar. Então, como é que eu vou rejeitar um tipo de pessoa dessa? Que tá ali buscando, que tá ali clamando, que tá ali abrindo o coração dele diante de Deus. A igreja é para acolher Israel. Tanto que a gente chama a IPRD de hospital da alma. Então, eu tenho que acolher quem tá doente, eu tenho que acolher o homossexual, eu tenho que acolher aquele que foi abusado, eu tenho que acolher qualquer tipo de pessoa. Meu papel não é julgar, meu papel não é criticar. Então eu acho completamente errado um pregador, uma pessoa que se diz ministro do evangelho, chamar a atenção da criança, ou então pegar a Bíblia dizendo, eu vou parar a pregação. Primeiro que a pregação não é dele, o rolo vem de Deus. Né? Isso daí, pelo contrário, estou citando ninguém, criticando ninguém, mas estou dizendo o meu jeito. Né? Sim, eu acho isso completamente errado e equivocado. Eu acho que você tem que aceitar, tem que deixar ali. Até porque se você está no espírito, nada te atrapalha. Tá bom? Eu fazia culto dentro de um quintal que todas as vezes que a gente botava o som um pouquinho mais alto, viu o dono do bar e colocava forró. Sabia tudo. Mas não me atrapalhava. Por quê? Porque eu estou no espírito. Então, se eu estou no espírito, nada vai me interromper.